Olá, tudo bem com você? Preparado, preparada para começarmos mais uma aula? Pega o teu material, pega teu caderno, teu livro, anota os pontos principais. Se você ficar com alguma dúvida, marca aquela palavra, aquela imagem, tá certo? O importante é você estar aqui nesse momento, você está disposto, está disposta para a gente começar. Vamos continuar o nosso assunto, né? Hoje a gente vai falar a introdução um pouquinho sobre rochas. Na última aula, nós falamos sobre as camadas da Terra. Nós vimos que a Terra ela é formada por três principais camadas, né? Que é a crosta terrestre, o manto e o núcleo. E nós vimos as principais características que acontecem nessas três camadas. Nós estamos na crosta terrestre, que é a menor camada e a mais conhecida. Em seguida, tem um manto, que é a maior, né, em espessura, vamos dizer assim, aonde vai ter pontos nesse manto, que é um pouco mais quente, locais, né, regiões, né? Entre a crosta e o manto vão estar as placas tectônicas e depois vem o núcleo, que é a parte central, a parte menos conhecida, uma parte que tem muito mineral ferro e níquel, uma parte muito quente. Não foi isso que nós vimos? Aí hoje nós vamos falar sobre rocha. Quando eu falo rocha para você, ou então as rochas, o que é que vem inicialmente na tua cabeça? O que é que você pensa logo assim de cara? Rocha? Eu penso em pedra. Eu penso em montanha. Certo? Você tá certo, você está certa, né? Mas rocha não é apenas uma pedra, uma montanha. Rocha nada mais é do que materiais, né? Todos os materiais que compõem a Terra, ou seja, a rocha é um agregado de minerais, é a junção de minerais que vão formar as rochas. E o que são minerais? São partículas que se unem e formam as rochas. Então, ó, o termo rocha é usado para descrever todos os materiais que compõem a crosta terrestre, os materiais ou agregado natural, tá? A gente pode falar também essa palavra, que compõem as rochas são chamadas de minerais. Nas temperaturas usuais que prevalecem na superfície da Terra, as rochas são sólidas, enquanto nas temperaturas mais altas elas podem ser líquidas, como a lava do vulcão. Pedra, que o que a gente chama de pedra, é um pedaço solto da rocha. Os minerais, né? São substâncias químicas, são partículas que se unem, que vão formar, geralmente sólidas, que são encontradas naturalmente na Terra, que vão se unir e vão formar as rochas. Então, elas são formadas os minerais são formados por vários elementos químicos, né? Dentre eles, nós podemos citar silício, oxigênio, alumínio, cálcio, ferro, etc. Para identificar um mineral, que mineral é esse que vai compor essa rocha, por exemplo? A gente precisa fazer uma análise geral nele. A gente precisa saber a cor, a dureza, o tipo de cristal, o brilho, transparência. São vários detalhes que se analisam no mineral para saber qual é o tipo de rocha, tá certo? Em alguns casos, uma pedra, né, um pedaço de rocha, pode ser feita apenas com um tipo de mineral. Exemplo, o calcário, calcário puro, o gesso, a areia siliciosa. Já vai ter casos em que uma rocha ela é feita pela junção de dois ou mais minerais. Por exemplo, o granito, você tem três minerais, que é a mica, o feldespato e o quartzo. Cada mineral tem uma composição química específica, né?
tem a sua formação, como eu falei. Por isso que é interessante você analisar vários detalhes desse mineral, para você poder classificar o tipo de rocha. Ok, posso continuar? As rochas e o solo, eles são elementos importantes para o planeta e para o desenvolvimento da vida. A gente precisa entender qual é o tipo de solo, qual é o tipo de rocha que está ali, para ver, por exemplo, se eu vou conseguir, se eu vou ter condições de fazer uma plantação, ou se eu vou ter condições de fazer uma construção, de fazer uma criação de algum animal, por exemplo, ali, né? Então, é interessante, é importante a gente entender essa composição, a gente entender a sua formação para poder fazer o estudo, né? E vamos dizer assim, se eu quiser colocar, plantar alguma coisa, sei lá, não ter prejuízo. Então, as rochas, elas são classificadas de acordo com a sua origem e sua composição. Ela se originou aonde? Ela tem o quê? Ela é composta de quais minerais, né? Então, de acordo com essa junção, né? Essa origem e essa composição, elas foram divididas em três tipos. Elas foram classificadas em três tipos, que são as rochas magmáticas. Também vocês vão ver livros, questões que falam que é rochas ígneas. É a mesma coisa e a gente vai ver o porquê. Rochas sedimentares e rochas metamórficas. Você que é meu aluno, você que é aluno mestre, você vai receber 3 dicas que vocês não vão errar mais. Os nomes e a formação delas. Só erra se quiser. Então, fica ligadinho, fica ligada. Então, a gente vai conhecer um pouco das características principais hoje das rochas magmáticas, tá? As rochas magmáticas ou ígneas, né? Já vai lá a primeira dica. Magmáticas. A gente pensa logo em quê? Magma. É justamente isso. São as rochas que são formadas pelo resfriamento do magma. Se lembra que eu falei que o manto, aquela parte da camada da Terra, tem uns pontos quentes, que tem um magma ali embaixo, que ele fica, né, uma quentura, como se não tivesse um espaço, ele quisesse sair, ele quisesse, né, eu até dei um exemplo assim, ele quisesse um arroto, ele quer botar para fora, aquilo ali está entalado, né, então ele vai inicialmente formar aquelas cadeias montanhosas, que são os vulcões, e vai ter uma hora que ele pode, ou não, né, também, não é sempre que acontece, colocar para fora esse magma. Então, as rochas magmáticas ou ígneas são aquelas provenientes, são aquelas que são formadas pelo resfriamento do magma, porque lá no manto a temperatura é muito quente, é elevada. Então, quando sai quente, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Depois se resfria. Então, quando se resfria, se solidifica e vira uma rocha magmática, tá? E por que se chama ígnea, professora, também? Porque a palavra ígnea vem do latim ignis, que significa fogo. Na imagem a gente vê essa partezinha aqui, olha a setinha, quente, né? Então, quando os vulcões entram em atividade, eles lançam na superfície um material pastoso que nada mais é do que uma rocha derretida. Esse material é o magma e tem origem nas camadas mais profundas. A gente estudou isso. Esse magma, a magma, ao alcançar, né, ao chegar aqui na superfície, ele passa a ser chamado de lava, a lava vulcânica. Você lembra que eu falei? O magma, enquanto ele está ali no manto, ele está naquela questão, né? Vamos ver, vou sair ou não vou? Aqui não está dando, e acho que está na minha hora e tal. Aí, quando ele sai, a gente chama lava do vulcão, né? Então, mais ou menos o líquido da cratera de um vulcão. E pode ter vários tamanhos, né? Diferentes formas, quantidade também. Isso aí, gente, vai variar, né? E vai ter vários fatores que vai fazer essa variação.
Então, de acordo com a origem e o processo de formação dessas rochas magmáticas, elas são classificadas de duas maneiras, tá certo? Vamos ver como é que elas foram classificadas. Elas podem ser chamadas de rochas magmáticas intrusivas. Ela geralmente esse nome ele não é muito usado, é mais chamada de rochas plutônicas ou abissais. Abissais também é um termo que não se usa muito. Vocês vão ver ou rochas intrusivas ou plutônicas. As plutônicas, elas são mais comuns, tá? A palavra plutônica. E por que elas são classificadas assim? Elas se formam na parte, vamos dizer assim, do interior da crosta, certo? E o processo dela, de formação dela, é mais lento, é mais demorado. A plutônica, ela é dessa forma. Possui uma textura na qual se nota os cristais minerais que acompanham. Quando a gente pega uma rocha, por exemplo, um exemplo que é bem comum entre a gente, o granito, né? O granito que eu lhe falei, o exemplo, ele é formado por 3 minerais, o quartzo, a mica e o feldspalto. Então, quando a gente pega um granito, que a gente vai analisar ele, a gente consegue visualizar aqueles cristalzinhos brilhando, porque é mais lento. Então, a textura dele, né, dá essa percepção para a gente. Ele é menos delicado que o mármore, sendo ao mesmo tempo uma rocha muito dura e facilmente talhável, você consegue cortar. Ele geralmente é cortado, né, em blocos e usado em construções. A gente usa muito o granito naquela parte que a gente fala dos calçamentos de rua que são feitos de paralelepípedo, né? Aqueles quadradinhos, é utilizado o granito, certo? Então, essa daí são as rochas magmáticas plutônicas. Demoram mais o resfriamento, é na parte formada na parte mais interna. Já as rochas magmáticas extrusivas, é externo, né? Também chamadas de rochas vulcânicas ou efusivas, é formada na parte mais superficial, né? Possui uma textura vítrea, posto que o resfriamento do magma ocorre de maneira mais rápida. Por exemplo, é aquele vulcão em que quando ele entrou em erupção, ele estava próximo à região oceânica, a água. Então, o magma, ele quando caiu, ele já foi se resfriando e já foi formando essa rocha. Por exemplo, o basalto, né? A pedra pome, que eu vou mostrar ela daqui a pouco para vocês, né? Então, a rocha preta também, como recebe o nome, tá certo? Então, é mais rápido esse resfriamento do magma. Aqui tem outros exemplos, né, de rochas magmáticas. O granito e o basalto eu falei, ainda tem, ó, o riolito, ele tem essa textura um pouquinho mais rosada, né? E tem o gabbro, tá? Essa daqui, gente, eu acho que é bem conhecida, é a pedra pome, muito conhecida nossa, né? Acho que na casa de vocês pode até ter, o responsável de vocês pode usar, né? Nós mulheres gostamos bastante, né? Para fazer a questão do ralar, né? A textura da nossa pele, tá? E é engraçada a formação da pedra pome, porque quando o vulcão ele entra em erupção, né? Que ele solta os gases inicialmente, é como se fosse o aviso para depois vir um magma, né? Se transformar na lava. Então, esses gases leves, eles vão se juntar e vão formar essa pedra pão. Por isso que ela é bem leve. Você já teve a oportunidade, ela é uma rocha leve, né? Então, ela também se diz que ela é formada como se fosse por esses gases leves, né? Por rochas, por meia rocha. Ela é formada pela junção de gases e rocha. Aí chama que ela tem uma composição de coloide, né? De 2 elementos, os gases e rochas. Então aí forma a pedra pome, tá? Então é um tipo de rocha magmática que o seu resfriamento é rápido, tá certo? As rochas magmáticas, elas são as mais antigas, né? Foram as primeiras a ser formadas, mas elas também podem ser as mais atuais,
Como assim, professora? As mais antigas, porque foram, né, desde os primórdios, quando a Terra começou a se resfriar, que teve aquela questão de calor, de erupções vulcânicas, então elas se formaram. E por que pode ser a mais recente? Porque se um vulcão entrar em erupção hoje, vai se formar rochas magmáticas novamente. Então, elas são as mais antigas e as mais recentes, tá bom? Então, eu falei. Quero ver se você entendeu, porque agora é com você. Vamos lá? Cristalização é o processo de solidificação do magma, que se transforma em letra A, rochas metamórficas, letra B, rochas ígneas, letra C, rochas fundidas, letra D, rochas sedimentares ou letra E, rochas cristalinas. Quando o magma se solidifica, vai formar as rochas magmáticas, sim, tá certo. Mas aí tem magmática nas opções? Não. Então, as magmáticas também são chamadas de quê? De rochas ígneas, com a letra B de beijo. Eles gostam de mudar os termos, os nomes, para confundir você. Mas aí você é aluno, você é aluno da professora Marcela, você não erra. São exemplos de rochas ígneas. Tá vendo aí? Ele botou novamente a palavra ígneas. Ele podia botar rochas magmáticas, exceto é aquela que não é basalto, letra A, letra B, granito, letra C, arenito, letra D, pedra-pome ou nenhuma alternativa. Qual é a que não é magmática aí? Eu não falei. A letra C, o arenito. O arenito não é um tipo de rocha magmática. A gente vai ver que o arenito é um tipo de rocha sedimentar. Ok? Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Caso fique alguma dúvida, nós vamos tirar todas elas. Vamos responder exercícios e atividades. E eu te espero na próxima aula. É importante você curtir o vídeo, é importante você rever o vídeo se ficou alguma dúvida, tá certo? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.